que o Silvio Santos, a Virgínia e o Luva de Pedreiro têm em comum? Se você respondeu dinheiro, você também acertou. Mas nesse episódio vamos falar sobre o poder de influenciar no Brasil e também como os diferentes formatos de mídia, como a TV, o rádio e as redes sociais, produzem uma percepção diferente sobre a construção social e cultural acerca de cada um desses tais ícones que nós temos aqui no país, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, Hotel, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Eu acho que quando a gente fala disso, a primeira pergunta que vem, pelo menos para mim, né, é quem eram os influenciadores do passado e como surgiram? A gente viu muitas coisas esse final de semana, né, sobre o falecimento do Silvio Santos e muitas narrativas de, ele era um santo na terra, não, ele era um demônio na terra, mas favoreceu a ditadura, mas lutou contra a ditadura, mas isso e aquilo. E, peraí, mas como foi o contexto de surgimento dessas pessoas? É muito louco a gente pensar que o espaço para visibilidade no passado por meio das mídias, né, seja o jornal, a TV, as revistas ou as mídias visuais mesmo, né, eram completamente restritas e todas as pessoas tinham acesso a exatamente as mesmas pessoas. No mesmo domingo, você ligava a sua TV na televisão aberta e você podia ser rico ou ser pobre, que você veria as mesmas pessoas, ou seja, havia a mesma formação de ícones, quase que de forma democrática e universalizada antigamente, né? O que hoje é um pouco diferente, me parece. Acho que quando vem essa ascensão da TV a cabo, que é quando isso começa a dar uma certa modificada, né? Quando a gente começa a ter até propagandas de produtos mais internacionais e etc. E, inclusive, até trazendo uma notícia de ontem, né, que você trouxe sobre essa questão do acesso à democratização, querendo ou não, de efeitos midiáticos e tudo mais. O sinal analógico da Globo, da TV parabólica, ele foi desligado ontem. Ele teve quase 42 anos de funcionamento desde 1982. E para quem não teve acesso a isso, ou se lembra também disso, né? A grande diferença de você ver o sinal da Globo pela TV parabólica era que você tinha propagandas nacionais durante a programação, diferente de quando você via só as propagandas dos jornais locais. Então eu lembro que era muito interessante quando, às vezes, por exemplo, eu mesmo tinha essa experiência de descer pro litoral, e aí eu via, tipo, acesso a jornais e propagandas, por exemplo, de Curitiba. Mas com a TV parabólica, dava para ver o jornalzinho de Maringá do meio-dia, por exemplo, e as nossas propagandas dos mercados de Maringá e etc, né? Então, é muito interessante como essa evolução midiática, ela foi trazendo esses novos acessos e essa ampliação de itens de consumo mesmo, que foram as próprias propagandas, por exemplo. Tem um dado aqui que o G1 traz. Em 2007, o Brasil tem mais TVs do que geladeira, diz estudos. A TV está em 97,1% das casas brasileiras, enquanto 96% das residências têm geladeira, com uma média de 4,41 aparelhos por residência, ou seja, em vários domicílios há mais de uma TV, né? Então, estamos em todas as casas do Brasil, né? E o Brasil, na realidade, eu acho que histórico, né? A gente sempre procura grandes ídolos, grandes figuras. Creio que muito para depositar uma confiança ou talvez uma esperança, né, de ter uma imagem que nos represente socialmente, digamos assim, né? Temos aí vários esportistas, mas sempre estamos buscando, de certa forma, um herói nacional, né? Nossa história é uma história de dominação e muitas vezes os próprios heróis nacionais, digamos assim, não são consenso entre a população, né? Então, por exemplo, um Zumbi dos Palmares, para uns não é herói, mas para outros é um grande herói, né? A gente vê uma população muitas vezes muito divididas, né?
E a gente vai encontrando nesses indivíduos midiáticos, muitas vezes, essa figura, né? Daquela pessoa que nos representa, daquela pessoa que tá ali todos os dias conosco, que tem, sim, claro, uma grande força de influência na nossa vida. Antigamente não existia o Instagram, o TikTok, né? A grande mídia, na realidade, era a televisão. E até hoje em dia é muito forte isso, né? Se a gente for pensar na grande massa da população brasileira em si. Então, esses indivíduos dotados aí de certo poder, digamos assim, eles são vários. E hoje em dia é negócio, né? Acho que ser influenciador no Brasil. É até um sonho, né? Antigamente era se visto muitas vezes como um escape da desigualdade e da dificuldade financeira. A questão de ou ser jogador de futebol, ou ser músico, né? Ou ser um atleta de outro esporte. E hoje em dia, creio que ser influenciador também. Visto que é uma carreira que tem uma possibilidade de um estouro muito rápido. De você ficar conhecido muito rápido, famoso muito rápido. O brasileiro busca muito essa fama, essa influência. E não é à toa que nós somos, acho que o segundo país no mundo, né, que tem mais influenciadores, ficando só atrás das Filipinas. Tem outros dados aqui que a Veja traz, mas a fonte é da Hootsuite, da We Are Social, que o Brasil tem cerca de 500 mil influenciadores digitais com mais de 10 mil seguidores, né? Esse número supera o total de engenheiros civis, dentistas e arquitetos, e empata com o contingente de médicos. Então, se você acha especial pelos seus 3, 5 mil seguidores aí e pela publi que você ganhou da lojinha de 99 do seu bairro, pense duas vezes. E aí quando ele fala assim que quando ele leva em conta influencers com mais de 1.000 seguidores, o número vai para 13 milhões, né? 6% da população brasileira. Então, o exército de influencers brasileiros com menos de 1.000, aí vai para 10,5 milhões e é mais do que em qualquer outro país do mundo. Então, nós somos um país onde ser influenciador é muito comum. A gente se familiariza e entra em contato com essa prática muito comumente durante o nosso dia, né? Porque é até meio efêmero, né? Existem muitos influenciadores que a gente conhece hoje, que amanhã somem, e amanhã vai aparecer outra pessoa que vai ter lá os seus 15 minutos de fama, digamos assim, e vai sumir novamente. E eu acho que essa questão que você trouxe de como as coisas no passado a gente não tinha Instagram, né? Tinha muita TV, a gente também não pode esquecer do papel das revistas. Então, era muito comum você ir num salão de cabeleireiro e ter lá uma revista Cláudia, ou ter, enfim, outras revistas, e tinham, assim, as tendências do corte para aquele ano, né? Tipo assim, o corte que, sei lá, Luana Piovani tá usando, enfim, tinham muitas dessas tendências que eram ditadas, nesse caso, muito por figuras que justamente a gente via na TV, que a gente via na novela, que a gente via num filme, né? Eu, por muito tempo, usei o corte de cabelo Rachel de Friends, sabe? Então... As proto-trends, né? Exato. E assim, é interessante olhar para esse fenômeno e entender como ele tem um marco cultural e temporal muito forte. Então, hoje em dia, eu fiz até esse exercício esse tempo atrás com alguma trend que era assim, qual era a capa da revista Capricho do seu aniversário de, sei lá, 2009, né? E aí, assim, é interessante olhar e falar, caramba, isso daqui era uma trend naquela época. Hoje em dia, quando você vai procurar uma trend, ou tipo assim, vamos usar a palavra do momento, uma estética, a gente vai no Pinterest, né? Então, vai procurar corte de cabelo, vai no Pinterest. Vai procurar alguma coisa, tipo, uma ideia de casa, de, sei lá, de decoração, é o Pinterest. E antigamente isso era revista.
Era a revista que ficava ali na sala de recepção, seja de um consultório, seja de um cabeleireiro, né? Então é interessante olhar como essa mudança também da mídia trouxe essa variedade também de pessoas e coisas para a gente se inspirar. O que antes era muito restrito só às novelas, aos filmes e essas propagandas que passavam na TV ou que tinham na revista. Hoje em dia elas estão muito mais disseminadas e, querendo ou não, também são muito mais efêmeras, né? Tem um outro movimento interessante que aconteceu. O Felipe Figueiredo, de Xadrez Verbal, postou isso no Twitter e estavam discutindo sobre, tipo, quantas Rebecas Andrades vão ser registradas daqui para frente, né? Então, tem-se muito esse movimento de você colocar os nomes de acordo com o que tá vigente naquela época. E antigamente isso era muito marcado por novela, por filme. Então, eu sei que, por exemplo, o meu nome mesmo era por conta de uma atriz, né? Então, mas quantos Romários vieram, né? Quantos Ronaldos e etc, por conta justamente desse cultural que reside na gente. E é muito interessante que você trouxe também essa questão dos ídolos, e isso era disseminado de uma certa forma que, por exemplo, a nossa geração aqui, né, ela ali com seus mais de 25 anos, né, mais de 28, quase ali os 30, com certeza lembra da Papete do Seninha, né? Com Eu, por certeza. exemplo, nasci no ano de falecimento do Ayrton Senna, mas até os meus 6, 7 anos eu lembro plenamente da quantidade de materiais, de itens que tinham essa referência dele, né? Sem contar a tiazinha e outras referências dos anos 90 que são incríveis a gente parar pra pensar que existiram, né? Então, assim, é muito interessante olhar isso de que, querendo ou não, esses influenciadores, sendo eles benéficos, maléficos, sei lá, o que a análise que a gente quer tentar fazer às vezes em cima disso, eles trazem um impacto que eu acho que é muito dessa questão que nem eu trouxe ali no começo da fala, de demarcar uma periodicidade histórica, cultural e até mesmo comportamental nossa de consumo, de interpretação das coisas e etc. E acho que a mídia com certeza tem esse impacto tão profundo em tudo isso, né? Um dos pontos principais sobre o que você estava falando, por exemplo, sobre o aspecto da revista, das antigas mídias, né, ou mídias tradicionais, como a gente chama hoje, até porque no passado elas só eram mídias e não mídias tradicionais, é a ideia de que, mesmo na televisão, mesmo no rádio, mesmo nos programas mais esdrúxulos, havia um certo tipo de controle e curadoria do que seria passado, falado, mostrado ou não. Claro, eu não tô falando que o programa do DNA do Ratinho tinha uma excelente curadoria, mas mesmo esse tipo de programa também tinha banheiro do Gugu, né? Também tinha um limite no sentido daquilo que poderia ser dialogado e expresso. O que hoje, com as mídias sociais, isso não possui mais limites. Né? Quem nunca, por exemplo, assistiu às vezes um Domingão do Faustão, no caso, se você é mais velho, tá? Se você tem menos de 20 anos, pode ser que você nunca tenha parado pra assistir, né? Doido, né? Mas viu, às vezes, alguém que ia falar um palavrão ou ia dar uma opinião sobre algum tema polêmico e já recebia, vamos dizer assim, um fecho, né, da produção ou do próprio apresentador, falou assim, opa, bicho, isso aí não pode não. E, enfim, essa ideia base, ela fundamenta uma premissa de que muitos desses ícones que a gente tem do passado também eram muito idealizados. Né? Idealizados justamente porque todo aquele conteúdo, tudo aquilo que era colocado, era o que era escolhido ser colocado. E o que traz à tona até essa questão do Silvio Santos de agora, né? As pessoas passam a reviver muitos lados da personalidade pública que não eram expressos na televisão, né? Que nem o fato de ter conseguido a licença do próprio SBT por meio do último governo ditatorial, né, que a gente teve no país. Mas que, claro, não define se a pessoa é boa ou ruim, mas só define um aspecto diferente de que hoje a gente não tem mais esse limite e esse controle da informação como era no passado. Sim. Hoje é muito mais independente, né? As pessoas podem simplesmente pegar um celular e falar sobre o que ela bem entende e as pessoas vão estar lá para ouvir, mesmo que essa pessoa não tenha uma formação, um domínio ou um assunto no tema, coisa que no passado só existia dentro de cada programa. Ao se falar sobre notícias e geopolítica, isso seria no jornal.
Ao falar sobre entretenimento e coisas do gênero, seriam programas de entretenimento. Ao falar sobre música, sobre economia, seriam programas direcionadamente voltados para isso. Coisas que hoje permanecem muito mais com o poder na mão do próprio indivíduo, de consumir os próprios influenciadores que ele quer, mas também de falar o que ele mesmo quiser na internet, né? Eu acho que difere isso dos nossos pais, né? Nossos pais têm, talvez, boa parte... Tem ídolos alguns diferentes, mas tem muitos ídolos semelhantes, porque eles vivenciaram ali o mesmo consumo da televisão, do jornal, da revista. E já a nossa geração, ela é marcada pela individualização da admiração desses ícones, né? Porque cada um tem no seu próprio celular as influências e os influenciadores que fazem sentido pra você. Eu tenho alguma pessoa que eu posso chegar pra Natália e pro José e falar que não vai fazer sentido nenhum, porque hoje é muito mais individualizado, é muito mais independente esse tipo de consumo e formação social também sobre esses ídolos que a gente tem no país, né? E acho que só para complementar isso que você trouxe do Silvio Santos, é até a questão de idealizar ele como alguém que sempre ajudou as pessoas menos favorecidas, seja trazendo uma segunda renda, depois até mesmo com o próprio programa Jequiti, etc. E, obviamente, mais uma vez, uma discussão vinda do Twitter, mas que faz sentido. Grande parte da fortuna do Abravanel veio justamente do baú da felicidade, né? Que era um carnê, que era uma forma de, entre aspas, dar acesso a uma população que não tinha acesso a tantos itens de uma maneira que, entre aspas, era acessível para eles. Então, para quem não sabe, era um carnezinho onde você pagava ali as prestações. Era o famoso financiamento de Tupperware, vamos dizer assim. O consórcio, na verdade, né? Você vai pagando até que chega a um certo limite, você vai lá e troca por itens, né? E etc. Depois, muitos anos pra frente, já veio mais o modelo estilo Casas Bahia, né? De carnê mesmo. Você vai lá, você compra, faz o bloquetinho ali com as parcelas e vai pagando. Qual que é a grande questão disso? Os juros, né? O valor era muito mais alto do que de fato valia aqueles produtos. Só que a gente também tem que tomar cuidado que às vezes a gente trata as pessoas às vezes como burras, né? Não é como se as pessoas mais velhas não soubessem disso. Acho que é muito comum você ir conversar com pessoas que às vezes usaram desse artifício e que vão relatar exatamente. E eu tenho relatos da minha própria família com relação a isso, sabe? De tipo assim, não, realmente, eu sei que eu paguei muito mais caro naquela geladeira, mas era a forma como se dava para comprar. Então, assim, acho que até esse movimento que a gente tenta fazer de dicotômico, sabe? De bem ou mal, de, enfim, essa pessoa era, enfim, nem sei exatamente como expressar isso, sabe? Que não só, tipo assim, essa pessoa era muito boa, essa pessoa era muito má, essa pessoa tinha interesse. Todo mundo tem interesse quando a gente fala dessa parte, principalmente midiática, sabe? E eu só acho que a gente às vezes tem que tomar cuidado também da gente não ficar chamando as pessoas de estúpidas, porque às vezes as pessoas têm noção disso, mas eu vou fazer o que se é o que tem acesso naquele momento? Então a gente também não pode tirar um pouco isso de vista de que, sim, dariam para se ter outras formas de se comercializar isso? Com certeza. Existia? Não. Então era o que tinha no momento, sabe? Fato é que Cenoura Bravanel, Silvio Santos era um gênio da comunicação e da venda também, né? O comerciante nato, essa questão do carnê, né? Do baú da felicidade é um grande acerto, né? De além de fidelizar o seu público, você monetiza ele, né? É uma forma de, através de um canal aberto, você tirar essa renda muito maior, né? Hoje até outros programas reproduzem isso, como o do Luciano Huck, se eu não me engano, na Globo, que tem um tal de Familhão. E até o Domingo Legal mesmo, né? Que agora é do Celso Portiolli, também ainda tem. Pois é, então muitas vezes ele inventou a roda, né? Inventou a fórmula, digamos assim. E quando a gente tava conversando de influenciadores, né? Sobre o que pode se, o que não pode se falar, né? Eu tava pensando e realmente, né? Influenciador é uma profissão que não tem um conselho de ética, não tem um estatuto, não tem nada, né? Não tem nenhum limite moral, quem dirá conselho, né? Exatamente. Então, literalmente pode-se fazer tudo da forma que se achar correta, por exemplo, né? Quando a gente fala em influenciadores, a gente tem influenciador de tudo, cara.
A gente tem influenciador de finanças, por exemplo, que é uma coisa que vem surgindo cada vez mais no Brasil. A gente tem influenciadores políticos, os ditos inflamadores, né, antigamente. Então, tem o pessoal da extrema direita, o pessoal da extrema esquerda também, né? Extrema esquerda é meio difícil, mas tudo bem. O pessoal mais do comunismo ali. Mas a gente vem encontrando muito isso, né? E creio que essa efervescência política, através de redes sociais e tudo mais, a gente encontra muito presente no mundo depois ali da Primavera Árabe, né? Que acho que o pessoal entendeu, tipo, poxa, falar sobre isso engaja, né? Dá engajamento. Então, me posicionar sobre isso é uma forma de eu estar participando, estar sendo reconhecido e estar fazendo a minha vida também, né? Quantos influenciadores não se tornaram políticos, não é? Até mesmo o Silvio Santos já disputou uma eleição presidencial, né? Fato é que essa projeção leva as pessoas a lugares em que antes, muitas vezes, elas não imaginariam estar. Até o próprio Pablo Marçal, agora na Prefeitura de São Paulo, né? Sendo um candidato, o da Atena, né? Que também é da mídia tradicional, da televisão. Então, o fato é que ser um indivíduo midiático, digamos assim, no Brasil, dá muitas vantagens para essas pessoas, né? Há sim uma certa responsabilidade no que elas dizem e muitas vezes passa batido como se não. A gente lembra até o célebre caso do Flow Podcast, do Monark, né? Do que ele comenta lá, e aí ele entende que sim, ele tem responsabilidade sobre o que ele está falando e sofre as sanções com relação a isso. Mas eu acho que esse evento em específico faz citar muita coisa, principalmente, creio que pelo Twitter brasileiro. O Twitter brasileiro, ele é... Como que eu posso dizer? É uma timeline muito particular do Twitter no mundo, digamos assim, né? O puro suco do Twitter, eu acho que O brasileiro define. é muito ativo nas redes sociais, né? Exato. Creio que antes o Twitter ele até funcionava, mas depois acho que de 2014, do Gigante Acordou e tal, não sei o que a população começou a se conscientizar um pouco mais politicamente, digamos assim, aquilo lá virou um campo de guerra, cara. E aí, né, eu lembro desse caso do Monark em que 24 horas por dia as pessoas estavam falando sobre esse assunto. Na verdade, no Twitter você vê o quê? Você tem, dependendo do horário que você chega para uma discussão, você tá vendo a raiz da discussão, ou você tá vendo a discussão da discussão, Exato. ou a tréplica da discussão. Então, depende muito do estágio que você chega ali. Eu sou cronicamente online no Twitter desde que o Twitter surgiu, sabe? Eu lembro literalmente de quando surgiu o. Olha, me sentindo bem tia agora falando, né? Eu lembro de quando surgiu o Tumblr e o Twitter. E eu posso até confirmar esse dado aqui para vocês, mas o meu Twitter, ele foi criado. Deixa eu até pegar a data aqui. Porque eu, felizmente, nunca precisei trocar de Já conta. troquei perfil já. Mas eu entrei em novembro de 2009 no Twitter. Então, eu literalmente cheguei quando tudo era mato e o Twitter crashava e aparecia a baleia flutuando, sabe? Então, assim... Pensa, tia. E... Engasguei. E literalmente aconteciam esses movimentos que eles eram muito BR, sabe? Tipo, essa questão do Twitter crashar era uma coisa que acontecia porque se engajava tanto numa discussão de algum acontecimento que isso escalonava de uma maneira, assim, surreal, sabe? E hoje, de uma certa forma, ainda acontece, mas é mais difuso, é mais... efêmero também, e que nem eu comentei, você chega, às vezes você já tá na tréplica de uma discussão e você já nem sabe mais do que exatamente aquilo tá sendo falado, sabe? E isso eu acho que é até interessante, porque pensar nessa transição de que muitos influenciadores que surgiram, por exemplo, com esse primórdio assim, da internet, né? Quando a gente pensa no YouTube, né? Quando a gente pensa no próprio Twitter, são poucos os que ainda estão exatamente ativos e com uma força tão grande com alguns públicos.
né? Às vezes essas pessoas já perderam essa audiência e agora tem outra audiência. Por exemplo, eu lembro da Kéfera quando ela começou a gravar. Inclusive, a Kéfera tá nos trends hoje do Twitter. E eu parei de consumir a Kéfera já faz anos. Só que ela tá com uma gama de seguidores enorme ainda também, e conversando com as pessoas, e etc. Então, é interessante ver até essa própria transição, né? De mídia, vamos dizer assim, e de público que acontece dentro desses próprios influenciadores. Eu vou até fazer o uso de uma frase do Humberto Eco, né? Que é um escritor, filósofo, bibliófilo, perdão, linguista, entre outras coisas, que faleceu em 2016, mas que ele já conseguiu pegar um contato com as redes sociais e tem uma colocação dele que eu acho bem interessante, que ele comenta, né, que o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. E eu acho que o idiota da aldeia, né, quando o José estava falando do Monark, me veio muito bem ele, né, que antigamente essa questão da visibilidade, Nossa, você não tinha espaço para pessoas sem uma determinada credibilidade falarem as coisas, falarem o que bem entendem, né, como ele falar essa atrocidade que ele falou ali no podcast. E hoje a ordem é inversa, você não precisa ter credibilidade para ter visibilidade. Hoje você precisa ter visibilidade para ter credibilidade. Ou seja, você dá um poder de fala para o outro que, no final das contas, não se traduz nas qualidades ou competências daquele sujeito como profissional, como alguém que está interessado em determinada coisa, ou como um ser humano. É simplesmente uma credibilidade com base em número de seguidores, com base no número de pessoas que replicam aquele conteúdo, e aí nós temos, então, o poder de influenciar de várias pessoas contemporâneas aí que acabam fazendo um certo barulho. Nós temos o nosso queridíssimo Pablo Marçal, aí também, que é um belo exemplo disso. Nós temos o próprio Monark, nós temos outras figuras aí que também são famosas por opinarem sobre coisas que não têm domínio. Vide o nosso próprio Neymar, né? O grandíssimo Neymar e etc., que criou-se toda aquela idealização de salvador da pátria no futebol na última década e que hoje não se comprovou, ao opinar, por exemplo, sobre aquela questão das praias privatizadas, né? Em que ele seria um dos principais beneficiados dessa lei. E em contraposição, vem críticas a ele de pessoas que também não entendem do assunto, como a Luana Piovani. Ou seja, é uma disputa de lado, de polos, de pessoas que, no final das contas, não possuem um mínimo embasamento técnico teórico para poder dialogar sobre um assunto, independente da gente gostar delas ou não. Ah, mas eu tô do lado da Luana Piovani. Ótimo, ela não sabe o que está falando. Ah, mas eu estou do lado do Neymar. Ótimo, ele não sabe do que está falando, com todo respeito. E eu acho que essa lógica da... Mas que o barulho funciona, né? Porque o próprio Pedro Scooby usou da tática da Luana Piovani e conseguiu tirar o juiz lá da competição do surf durante as Olimpíadas, né? Então, a máxima, falem bem, falem mal, mas falem de mim, porque isso dá algoritmo e visibilidade, né? E não se tem mais esse aspecto da curadoria, de um olhar técnico, do que se pode ou não se pode falar. Eu acho que talvez um dos influenciadores que mais exercita esse olhar hoje em dia, de entender que não é espaço para se falar de tudo ou que se deva falar tudo, é o próprio Casemiro, que constantemente, às vezes, se policia, por exemplo, durante os próprios conteúdos, né, de que, não, tal coisa é melhor não nem falar, né, tô num outro porte, numa outra proporção, que quem assistiu o Casemiro na época que ele jogava FIFA na Twitch, sabe bem que ele falava o que vinha na cabeça, né, eu lembro até do José, acho que foi o que, José? 2020, se eu não me engano, antes mesmo da pandemia, né, que a gente trocou algumas coisas sobre o Casemiro na época, e ele falava o que bem entendia, mas a pessoa passa a tomar uma proporção e, no caso dele, entendeu que é necessário, às vezes, você ter a presença de alguém especializado para falar sobre um tema. E um outro exemplo é o próprio Gaules, que constantemente também chama profissionais, por exemplo, da saúde, para falar sobre outros aspectos que ele não domina, já que ele é um ex-jogador profissional de CS, então ele entende muito de jogos digitais de CS, mas não de outros temas, né? Como saúde, como economia, como política, entre outras coisas. E acho que para além dessa influência individual que a gente estava conversando, né, vem muito também uma sensação de pertencimento a um grupo, né? Então eu penso e ajo de acordo com esse grupo, né? Muitas vezes. Fica aqui uma recomendação de filme, né? Mas é um filme bem famoso e um pouco antigo, chamado A Onda.
em que é bem bacana, em que faça meio que um experimento social, digamos assim, dentro de uma escola, né? E nessas políticas de massa, digamos assim, que cada vez mais se infiltram nas redes sociais, porque é a nova mídia, né? É a nova propaganda, são as redes sociais. Então, é a nova forma de você formar e instruir uma população, muitas vezes, é através das mídias sociais, né? Então, o Brasil, além de ser um dos países que mais tem influencers, é um dos que mais influenciam também. Muitos produtos são comprados porque são passados por um crivo de um influenciador social, por exemplo. Há incontáveis influenciadores que falam sobre política. E vocês acham que influenciar sobre política também não influencia os rumos de uma nação? Por isso que é uma guerra política também dentro das redes sociais hoje em dia. Então, é um campo de guerra muitas vezes, né? Em que se a gente não se perceber enquanto um consumidor e que está sendo atingido por tudo isso, a gente só vai aceitar muitas coisas assim de, de, de mãos vazias, digamos assim, né? Sem se defender, sem ter um certo senso crítico, né? É necessário a gente ter um senso crítico, é necessário a gente construir esse nosso pensamento através de nós mesmos, né? Mas a gente vê uma construção histórica de que é muito difícil ter isso no Brasil, né? Quando a gente fala de massificação muitas vezes. E é através das redes sociais, né? Um campo que, como a gente disse aqui hoje, não é nada regulamentado, não existe nada que possa regulamentar isso, né? Que essa dominação, digamos assim, do ideário da população se estende hoje em dia, né? Em que qual que é a trend, qual que é a moda, a forma de se vestir, a forma de pensar. Então, a nova propaganda, digamos assim, ela é sim através das mídias sociais. Claro que a televisão, e o jornal, as revistas, as mídias tradicionais ainda tem uma força, né, muito grande dentro desse impacto também. Mas é necessário sim entender até onde isso está influenciando e modificando a nossa vida enquanto população e enquanto indivíduo também, né? Então, ter mais senso crítico sobre o que consumimos é importante, porque muitas vezes aquela pessoa que está passando aquilo pra gente está sendo paga para falar aquilo, né? E ela não está se preocupando com a nossa vida, ela está fazendo a publi dela. A gente vê isso muito agora nessa tendência dos jogos de azar, né? Da volta dos cassinos, digamos assim, online, em que a A Blaze, né? Blaze, o jogo do Tigrinho, em que vários influenciadores tiram uma nota preta muito alta para simplesmente fazer uma publi. E, nossa, que inofensivo, né? Mas, bom, deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Não é inofensivo, né? Não é nada à toa, nada é à toa. Então, Inclusive, nós já fizemos um episódio falando apenas sobre apostas online, né? O Fortune Tiger e bets. Você pode checar aí no Psicologia de Quinta, né? E acho que resgatando até um pouco do que a gente conversou no episódio de semana passada, né, com a convidada nossa, Jaque, sobre essa questão do criar conteúdos, acho que é importante trazer que a gente fala muito sobre essa questão da influência, do influenciador, e a gente é influenciado a todo momento. Vocês que estão ouvindo a gente agora, em algum momento, podem ser influenciados por algo que a gente está falando. A gente é influenciado por várias coisas, porque, enfim, a gente está vivendo em torno de pessoas, de coisas, de situações, e isso vai causando essas percepções, esses processos de entendimento, esses processos também de desejo. Então, é normal que isso aconteça. E acho que até reforçando aqui, não é à toa que no final de cada episódio, às vezes vocês não ficam até o final de todo o episódio, mas a gente traz uma frasezinha assim: todas as fontes utilizadas para esse episódio estão disponíveis no link da descrição. E é porque a gente não tá tirando do nada da nossa cabeça, a gente não tá aqui para opinar, que a gente estava comentando, sobre coisas que a gente não tem domínio, etc, né?
além de estudar sobre as coisas, a gente também não tá afirmando nada, a gente tá trazendo a nossa opinião, a gente tá discutindo sobre um tema. Tirando quando a gente tá falando de saúde mental, do tipo assim, bebe mais água, faz um exercício físico, aí a gente tem propriedade pra falar isso, então bebe mais água e faz exercício físico. Mas é importante a gente também reafirmar essa questão da autocrítica, né? Mas eu gosto também de uma outra influenciadora que eu sigo, que é a Catiuxa Barcelos, que é uma mãozinha no teclado e outra na consciência, sabe? Que é, o que eu tô falando aqui impacta sim pessoas, né? E a gente precisa ter essa consciência de como a gente age, como a gente cria um conteúdo. Então, isso aqui vale até para você que às vezes está ouvindo a gente e que também está nesse mesmo ramo como a gente aqui, conversando com outras pessoas, trazendo temas de que a gente precisa sim ter essa mãozinha na consciência. Óbvio que seria maravilhoso a gente ter uma regulamentação decente das redes, que nem o José comentou, mas eu acho que a gente está muito atrasado nessa discussão, vai demorar bastante para vir uma regulamentação em cima disso. Então, mais do que nunca, a mãozinha na consciência, talvez às vezes tem que ser até as duas, sabe? Tira a outra do teclado e bota as duas na consciência, que é pra realmente ter uma força ali, sabe? Então, acho que nesses tempos que a gente tem comentado, a autocrítica que nem o José trouxe é fundamental, seja a gente o consumidor ou seja a gente o produtor desse próprio conteúdo também. E sobre essa monoconsciência, acho que vale até uma indagação agora no final, né? Já que falamos tanto sobre ícones, sobre formação cultural, social, sobre percepção, formação de opinião, entre outras coisas, quem são as pessoas que você se referencia que estão na sua rede social? Eu aposto que ao abrir a rede social, você tem uma base já de quem são os perfis que mais aparecem para você, mas mesmo que você talvez não goste tanto dessas pessoas, se elas estão aparecendo, você está sendo influenciado. Então, reitero a pergunta. Quem são suas referências hoje nas redes sociais? O quanto você é influenciado por quem você acredita? E pensar um pouco nessas relações de influência é também pensar nas nossas relações de consumo e também pensar na nossa subjetividade, né? Até pra gente deixar de ser só um sujeito que está automatizado no automatismo ali do dia a dia, das discussões de outras pessoas, e integrar e instrumentalizar nossas redes sociais de forma que façam sentido pra gente, sem que isso seja culposo, sem que isso envolva uma comparação, sem que isso envolva essa idealização da vida que às vezes a gente vê com base nesses próprios influenciadores. Enfim, o que a gente tinha para falar hoje era sobre isso, né? E, inclusive, se você ficou até o final, né, por favor, avalie o Psicologia de Quinta aqui no Spotify e também acesse nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, o Kinesis Psicologia, e nosso site também, kinesispsicologia.com.br. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!